A palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas que fecham o céu, sobre algumas situações que podem impedir, as nossas orações, e temos o céu fechado sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Então esse tema hoje é um tema muito difícil. Diga para o teu irmão assim: misericórdia. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o perdão. Lembra que eu falei semana passada 3 P's? Lembra? Quem lembra aí? Quais foram os P's? Alguém lembra algum pelo menos? Ok, perseverança, persistência, paciência. Muito bem, glória a Deus, o povo está afiado. Mas tem mais um P, aí eu falei, tem mais um P. E esse P, obviamente eu falei, você sabe que é o perdão. Então, eu quero falar sobre isso e quero que você abra a sua Bíblia aí, porque esse tema é um tema que mexe muito conosco, né? Sim ou não? Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebeste e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Diga misericórdia. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Essa noite queremos nos derramar diante de Ti, como já fizemos aqui na adoração, no louvor. Queremos que o Senhor flua em nós o Teu Espírito, flua em nós a Tua vontade, flua em nós o Teu querer. Pai, abre portas no nosso coração para que a Tua palavra penetre. Senhor, que o nosso coração não seja lacrado nessa noite, mas seja terra fértil, preparada para que a Tua semente possa produzir abundantemente na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sentar, meu irmão. Esse é um dos textos que nós vamos ler hoje, e fala da figueira, a figueira seca, aquela palavra que o Senhor fala sobre a figueira. Esse contexto, Jesus estava passando ali e procurou figo numa figueira, não tinha figo, ele então amaldiçoou a figueira. Ele disse: nunca mais coma ninguém fruto de ti, e vai embora. No outro dia, passando por ali, os discípulos olharam e viram que a figueira secou desde a raiz. E eles passam ali, e Pedro chama a atenção e diz: Senhor, olha ali a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou totalmente. E o Senhor começa a falar sobre 2 coisas importantes. A primeira, nós falamos durante essas 4 semanas anteriores, ou 5, falamos fé edificada, vida restaurada, amém? Foram 5, mas uma não foi eu que preguei, foi a pastora Andréia, né? Então, fé edificada, vida restaurada. Então a primeira coisa que Jesus fala aqui, que abre o céu na nossa cabeça, é a fé, sim ou não? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Por quê? Por que é impossível? Porque aquele que busca o Senhor precisa de 2 coisas: crer que Ele existe e que é abençoador, né? Então, aquele que se aproxima do Senhor precisa crer, amém? Então, a fé é uma coisa que não é o tema hoje aqui, embora você está nessa campanha de 7 semanas porque você tem fé, amém? Quantos têm fé que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Amém? Que bom. Que bom, porque quando a gente crê, a palavra de Deus diz que aquilo que você pede crendo será concedido, amém ou não? Tudo aquilo que você ora em nome de Jesus, pede em nome de Jesus, será concedido, amém ou não? Ok, mas Jesus, ao falar sobre esse tema, ao falar sobre isso, sobre receber, ele diz assim, que você tem que orar com fé, amém?
Mas ele diz assim: quando você estiver orando, se você lembrar que tem algo contra alguém, o que você deve fazer? Esquece, deixa de lado, deixa o tempo tratar isso. É assim? Isso que Jesus fala? O que ele diz? Perdoa, perdoai. Por quê? Porque se você não perdoar, o Senhor não vai perdoar as suas ofensas. Então, amados, foi exatamente isso que o Senhor ensinou na oração chamada dominical, né? A oração do Pai Nosso. Ele diz: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quem já fez essa oração aí? Quem já fez? Ok. Então você entenda o que você diz. Senhor, a oração diz isso: se eu não perdoar, não precisa me perdoar. E aí? Por isso que eu falei misericórdia, né? Porque isso é um tema extremamente difícil. Perdoar é um negócio muito sério. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ok. Não senti muita firmeza. Já senti que já está doendo, né? Mas entenda, meu amado, o que a gente tem visto em função disso no texto? Orações retidas. Diga: orações retidas. Nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Como é que a gente pede mal? Não é só pedindo para seu próprio deleite. Pede mal com o coração fechado. Então veja bem, amados, quando a gente não perdoa, a gente fecha o céu sobre a nossa cabeça. Quem quer ter um céu fechado sobre a sua cabeça? Ninguém, né? Fica blindado. E aí as coisas não fluem. Vamos ver outro versículo. Mateus capítulo 6, versículo 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus ainda 18:35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui é a parábola do credor incompassivo, né? Você conhece a parábola do credor incompassivo? Abre lá em Mateus capítulo 18. O texto diz que havia um rei, um senhor, que veio e chamou os seus servos para fazer conta. E aí, quando ele veio acertar, ajustar conta com seus servos, trouxeram um que devia 10.000 denários. Diga 10.000. Guarda esse número aí, 10.000. Ok? E aí o rei, o senhor falou: vamos lá, paga aí o que você me deve. Acertar a conta aí. Não, então prende, está preso. A partir de agora você vai ficar preso até que você pague tudo. Você vai ter, aí diz aqui, ó: não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. O que é isso aí? Uma maldição hereditária, né? Uma maldição familiar. Aquela dívida se tornou um problema para ele, para a mulher, para os filhos. Aí o que ele fez? Ele clama, ele pede, ele suplica. E aí aquele servo, versículo 26, aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, diga compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não falou assim: olha, vou te dividir isso em 100 vezes. Olha, fazer o seguinte, vou fazer um crédito para você aqui e você vai pagar, vou esvaziar a tua casa. Não. O que ele disse? Perdoado está a sua dívida. 10.000. 10.000. Ele perdoou a dívida. Quem ficaria feliz tendo uma dívida de 10.000 perdoada? Amém. Imagina, você tem uma dívida, chega amanhã lá no banco, em algum lugar, então não tem dívida não, foi perdoada a sua dívida. Oh, glória, né? Amém. Então, ficou feliz. Só que quando ele saiu, virou a esquina, encontrou um dos seus conservos, dos seus colegas, que lhe devia 100 denários. Diga 100 denários. Via 10.000 e 100. 100 vezes mais. O outro 100 vezes menos, ok? E aí o que ele disse?
lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. Olha só que infeliz, né? Que sujeito, hein? Acabou do rei perdoar 10 mil a ele, aí chegou outro, deve 100. Aí o camarada se prostra, vai dizer: me perdoa, olha, eu vou pagar a dívida, me dá um tempo mais. Não, vai estar preso, e leva o camarada para prisão. O que aconteceu? Chegou ao ouvido do rei. Quando o rei soube, falou assim: traz ele de volta aqui. Cara de pau esse cara, perdoou 10 mil a ele, e agora ele encontra um que lhe deve 100, e ele lança na prisão. Não vai ficar assim não. Chamou e falou: vem cá, eu não te perdoei 10 mil? Foi. E como é que você, perdoado 10 mil, não perdoa quem te deve 100? Não, é porque não tem papo. Vai para a prisão, vai ficar lá até que seja saldada toda a dívida. Entenda bem algo, irmão. O Senhor está dizendo aqui, não é só que o pecado não é perdoado. Presta atenção, a parábola está dizendo isso. Que ele tinha sido perdoado, mas como ele não perdoou, o que aconteceu com o perdão que ele recebeu? Foi cancelado. Você está entendendo como é que o negócio é sério? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Diga misericórdia, socorro, né? Por favor, Jesus, me ajuda. É ou não é? Porque é um negócio sério, muito sério isso aqui. Então a gente não sabe por que a gente está fazendo campanha, a campanha está orando, está jejuando, está buscando, e o céu está fechado. Porque o Senhor disse que não vai perdoar as nossas ofensas. Então às vezes ele está guardando. Eu não estou falando de ontem não, irmão. Estou falando de coisa que está 50 anos aí, 10 anos, 20 anos. Não estou falando de coisa pouca, de uma fechada que você levou no trânsito. Estou falando de algo sério. Algo que de repente você foi molestado, algo que você foi violado, algo que você foi traído, algo que você foi difamado, caluniado. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas esse é um tempo que a gente está sendo provado nisso. Estou falando, a gente, eu. Não é? Provado. E não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas Jesus disse que a gente não tem escolha. Diga para o teu irmão: você não tem escolha. Você não tem opção. Não tem opção B, meu irmão. Não tem opção C. Não tem outra alternativa. Não tem ficar na igreja guardando isso para tratar depois. Você pode até ficar, guardar isso para depois, e o Espírito Santo vai ter que tratar. Amém ou não? Amém ou não? Porque senão, meu irmão, as coisas travam, embola, atrapalha tudo. Amém ou não? Então o texto é muito duro quando diz: assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração. Então o negócio vai ficando cada vez mais difícil, é ou não é? Porque no dia, tá lá, nunca mais vou ver mesmo, está perdoado. Não, é de coração. Significa que na área do sentimento, na área da vontade, na área do raciocínio, na área da tua alma, isso tem que ser tratado. Glória a Deus. Pastor, apóstolo, pastor, misericórdia, é impossível. Então, o que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Você está entendendo? Está entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Então veja bem, irmãos, como eu falei, é muito sério isso, a gente ter um céu fechado sobre a nossa cabeça por causa do nosso coração, por causa de algo que alguém te fez, de algo que na verdade a dívida é de alguém, não é tua, foi você que fez, mas você foi alvo daquilo, foi vítima daquilo. E aí a palavra de Deus traz sobre você, sobre mim, uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Ter um coração aberto. A Bíblia não está falando isso por castigo. Poxa, mas eu que acertei, eu que não fui eu que fiz e Deus está me castigando. Não, isso não é castigo, irmão.
Isso é Deus ensinando para você a única forma, a única maneira de você ser liberto daquilo que qualquer pessoa tente fazer contra você. Amém ou não? Como disse a pastora esses dias aqui, ela publicou no Face, né? Ela ouviu a frase e replicou: perdoar é deixar liberto o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu. Ou melhor, que eu também era prisioneiro, não é? Que eu também estava preso. Porque quem já perdoou sabe que isso é uma verdade. Que quando você consegue perdoar, sim ou não? Não é? Aleluia! Estou leve. E antes, estava chumbado no chão. Preso, amarrado, claro. Tem uma âncora de 300 quilos. Tem uma mala sem alça agarrada em você. Alguém disse, eu não me lembro em qual filosofia, que quando você não perdoa, é como se você pegasse um cadáver e amarrasse nas suas costas. O que vai acontecer? Vai apodrecer. E o cheiro vai ficar em você. E depois os bichos estão comendo o cadáver e vai comer quem depois? Você. É como também você não perdoar alguém é colocar alguém na prisão, mas você se torna o carcereiro dele em tempo integral. Ele está lá de dentro, ele está preso lá de dentro, e você está preso lá de fora, porque você está, não, vou ficar aqui porque ele não vai sair, está preso. Filho, não perdoa, está ali. E quem está preso junto com ele? Você. Você está entendendo? Amém ou não? Isso é sério, irmão. Isso é sério. É sério, irmão. Por quê? Porque muitas vezes a gente está na igreja carregando, vou dizer uma coisa, até enfermidades. Enfermidades crônicas. Por conta de uma mágoa, por conta de uma amargura, por conta de uma ofensa sofrida. E a pessoa fica tão difícil aquilo, e por prender aquilo tanto tempo, que ela acaba adoecendo no seu corpo. Problemas como problemas de estômago, de coração, de pele, provado que aquela doença vitiligo tem muito a ver com emocional, sim ou não? Você vai hoje no médico com alguma coisa, o médico, a primeira coisa que pergunta: você teve algum aborrecimento? A apóstola esses dias passou mal, aí foi de manhã acordou, foi no médico. Aí ela fez exames, nada, não deu nada, graças a Deus. E o médico perguntou para ela: a senhora teve algum aborrecimento? Não, nem não. Não tem algum problema? Não, não tem problema não. Eu fui no médico uma vez e ele falou: o senhor tem algum problema? Não, sua vida, não. O que o senhor faz? Eu falei: pastor. Ah, o senhor é pastor. Ah, o senhor é pastor e não tem problema, né? Quantas ovelhas tem quantos membros tem a sua igreja? Ah, então o senhor só tem essa quantidade de problemas. Então, quer dizer, irmãos, pastor já está ficando famoso. Os pastores estão ficando, é sério, é um ministério conhecido nos cardiologistas, nos gastroenterologistas. É verdade, irmão. É verdade. Está sendo conhecida como gente estressada, gente que muitas vezes entra em depressão, gente que, por quê? Porque, meu irmão, é muita coisa para perdoar. É muita coisa. É muita chifrada. E vou dizer uma coisa para você: chifrada dói, irmão. Que ovelha dá uma chifrada doída, irmão. Tem uma marrenta que é uma coisa séria. É ou não é? Então, veja bem. Fora a competição, né? Concorrência. É um tal de um pastor querer puxar o pé do outro e puxar a ovelha. É um negócio sério, irmão. Não quero entrar muito em detalhe aqui não. Porque o tema hoje é perdoar. Amém ou não? Porque o perdão te joga por cima disso tudo. Amém? Mas é difícil. É difícil porque é um processo. Tudo que é um processo não é simples. É ou não é? Não é?
É simples? Não é. É bom, é importante, é possível, mas não é algo simples, não é algo automático. A gente está falando de perdoar aqui, você fala, isso é fácil. Tem certeza? Porque às vezes você está falando uma coisa superficial. Você está entendendo, amado? E a gente tem que tratar isso na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos engana, ela não nos engana. Deus, ele não te ilude, ele é claro. Quando ele diz, olha, eu perdoei a você 100 mil, o outro te ofendeu, ele só te feriu em 100. Quer dizer, você ainda tem um crédito, eu tenho um crédito aí 99 vezes. Ok? Você está entendendo isso, irmão? O perdão que nós vamos liberar não é em cima daquilo que Deus vai fazer, é em cima daquilo que Ele já fez. Amém? É em cima daquilo que eu já recebi. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu já fui perdoado. Então é uma hipocrisia eu ser perdoado por Deus e reter a vida da outra pessoa. Por quê? Porque se Deus me ama, quantos creem que Deus ama você? Mas Ele também ama o teu inimigo. Ele também ama aquela pessoa que te ofende. Ele também morreu na cruz por aquele abençoado, por aquela abençoada, amém ou não? E como é que vai ser no céu? No céu não vai ter esse sentimento, irmão. No céu você já está lá. Glória a Deus. Aleluia ou não? O problema é aqui na terra, porque aqui na terra tem o diabo para perturbar, né? Para acusar, para lembrar. E tem as pessoas também que não se arrependem. Ainda tem uns que pedem perdão, assim, né? Ó, se eu te fiz alguma coisa, o cara te bate, te fere. Olha, irmão, se eu te fiz alguma coisa, não sei se eu fiz, mas se eu fiz, aí está arrependido? Isso não importa quem falou isso, importa você. Irmão, entenda bem, o tratamento não é na pessoa. Por isso que a Bíblia não fala assim, se você fez algo contra alguém, vai lá e pede perdão. O tema aqui é se alguém fez algo contra você, perdoa. Você está entendendo? Muitas vezes a gente vincula as coisas. Não, eu vou perdoar se ele me pedir perdão. Então se ele não te pedir perdão, tu vai para o inferno junto com ele. É isso mesmo? Não? Então perdoa logo. Perdoa logo, irmão. Muitos anos atrás, a gente estava no Vale da Bênção, e um irmão lá contou não sei se foi o pastor Jonathan, alguém que estava contando um sonho, faz muitos anos, dizendo que ele estava sonhando, estava indo num caminho para o céu, e ele estava vendo que ele estava carregando uma mochila muito pesada, né? Muita carga ali, e ele caminhando, aquele esforço para chegar ali, e ele via algumas pessoas que passavam mais rápido que ele. E ele olhava e via que aquelas pessoas não estavam levando nada. E ele levando aquela mochila lá. E quando ele chegou na porta ali do céu para entrar, alguém disse para ele assim, não, olha só, a mochila fica, a mochila não entra não. Não, mas eu carreguei ela até aqui, não é? Não, isso aí não entra. Mas por que eu estou carregando essa mochila? Não sei. Você está carregando isso aí, mas não entra não. Aí ele entendeu que as pessoas que andavam mais rápido, eram aquelas que tinham entendido lá atrás, e deixavam as mochilas. Irmão, amargura, mágoa, rancor, não entra no céu não, irmão. Então você vai carregar essa bagagem, essa mágoa, tem uma série de outras coisas, né? Claro que essa mochila simboliza, ensina-nos muitas coisas, amém ou não? Mas eu quero nessa noite ressaltar sobre isso. Por quê? Porque a gente está numa campanha de milagre, irmão. Amém? E hoje nós precisamos no Senhor sermos liberados. Precisamos de um céu aberto. Amém? E como tem um céu aberto, se a Bíblia diz que se você não perdoa, o Senhor não vai te ouvir. Ele não vai te perdoar. E se você não for perdoado, trava tudo, sim ou não? Já aconteceu com você, com certeza. Você vai orar. Aí você vai orar. Não, vou tirar um tempo de oração. Aí você vai orar. Aí o telefone toca. Aí a campainha toca. Aí alguém te chama, é ou não é? Aí você vence tudo isso. Não, eu não atendo ninguém, desliga o celular e aí vai. Aí quando você começa a orar, você começa a lembrar um monte de problema, né? E aquele boleto, e aquele negócio, e aquele não sei o que. Aí você
Alma vem, pá. Aí quando você entrou em oração, o que você começa a lembrar? Os teus pecados. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Aí você fala, ô Senhor, você já pediu abriu a lista, né? Aquelas 20 páginas. Aí você começou ali a pedir, aí naquele momento você se toca. Ô Senhor, perdoa o meu pecado. Sim ou não? Sim ou não? Quem já passou por isso? Só eu? Ok. Eu acho que todo mundo que é sincero diante de Deus vai interromper a oração e dizer, Senhor, verdade. Não é Deus te acusando, nem o Espírito Santo te acusando, embora ele nos convence, nos mostra, não nos acusa, mas nos mostra. Mas é porque a nossa alma, quando você entra na presença de Deus, você não tem como não ver quem você é, sim ou não? E aí você começa a pedir perdão dos pecados. Amém? E aí você começa a perdoar. E aí você começa a pedir o perdão. Só que para você receber esse perdão, que te possibilita estar na sala do trono, sim ou não? Sim ou não? Pode alguém não perdoado entrar diante de Deus? Pode alguém não justificado, esquece o diabo aí, pode alguém não justificado pela fé estar diante de Deus? Não. Então, se você não perdoa, você não vai entrar. Por quê? Porque aquele perdão é invalidado. Irmão, entenda bem isso. Porque esse é o plano do inimigo quando ele faz as pessoas te ferirem. É invalidar o que Deus fez na tua vida, porque se você reter o perdão, ele diz, yes, consegui. Você está entendendo? Por isso a Bíblia é clara quando ela diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue. Se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, preste atenção nisso. Se você não tem que lutar contra a pessoa, o ser humano que te fere, que te ofende, que te difama, que te trai, que te calunia, que te afronta, mas contra o inimigo que está ou nele, ou através dele, ou através daquela situação, o que ele quer com aquilo? Invalidar o perdão que Jesus te deu na cruz. Amém ou não? Manchar as tuas roupas, tuas vestes que foram lavadas no sangue maravilhoso do Cordeiro imaculado. Aleluia. Diga assim, comigo não. Amém? Comigo não. Comigo não. Não sei se você já teve essa experiência de alguém te procurar muito tempo depois para te pedir perdão. Alguém já teve essa experiência? Então, aí você diz para ela, mas eu já te perdoei lá atrás. Não é? Lá atrás. Então, irmãos, veja bem, você é livre, a pessoa é ela e Deus, é ou não é? Então é algo que a gente não quer. Tem gente que não, perdoa, mas vou botar justiça. Não faz isso não, irmão. Perdoar é liberar. Perdoar é dizer, Senhor, abençoa. Então vamos ver isso mais tarde, mais para frente aqui, amém? Então, primeiro passo para abrir o céu aí, isso foi só a introdução. Primeiro passo, uma decisão, diga uma decisão. Tá aí? Ok, já tá bom aí, não sei se fizeram. Uma decisão, diga decidindo. Diga para o teu irmão, decida. Aleluia. O poder de uma decisão é fantástico, meu irmão. Porque tudo está travado até que você toma o controle. E decisão é tomar o controle da situação, amém? Amém, irmãos? Decisão aí é não agir pela emoção. Diga para o teu irmão, não haja pela emoção. Diga para ele, a tua emoção te atrapalha. Tinha um irmão aqui na igreja que dizia, zero emoção, né? Dá até dor de barriga quando pensa nisso, porque era num sentido complicado. Mas diga para o teu irmão aí, não deixa a emoção te atrapalhar. Como assim? Eu decido perdoar. Então diga, eu decido perdoar. Então, eu abro o céu por uma decisão de perdoar as pessoas.
É isso que o Senhor está dizendo. Perdoai. Imperativo, positivo. Amém ou não? Perdoa. É uma decisão. O Senhor não está dizendo assim, olha... Tem gente que fala assim, Senhor, se o Senhor quer que eu perdoe, tira de mim. Deus não vai tirar nada do teu coração não, meu irmão. Você que tem que jogar fora, você que deixou o lixo entrar aí, você que limpe. É ou não é? Sim ou não? Você suja, que tem gente que a mãe é que limpa o quarto, né? Ele suja e a pessoa limpa. Aí está achando que é assim, né? Não, com Deus não é assim não. Deus fala assim, perdoa, tira esse lixo daí. Amém? Foi igual lá com Lázaro. Jesus ia ressuscitar Lázaro, mas ele disse, tirem a pedra. Por quê? Quem botou a pedra que tire. Sim ou não? Amém? Então, você tem a decisão. Eu tenho essa decisão. Eu já decidi, meu irmão. Diga glória a Deus aí. Diga eu também. Ninguém vai botar. Eu não sou lixeira, meu irmão. Eu não sou ralo, esgoto. Eu sou vaso de honra. Na tua casa tem um vaso de desonra lá, que é o vaso sanitário, né? Você sabe o que as pessoas jogam lá dentro, não é? Não, eu não sou vaso sanitário não, meu irmão. Diga eu também não. Então não deixe as pessoas descarregarem você. Amém? Você agora, pastor, jogar em mim, o que eu posso fazer? Não deixa ficar não, meu irmão. Joga isso fora. É ou não é? Quando você perdoa, aquilo que fizeram contra você perde valor, perde efeito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é a verdade. Quem é mais difícil de perdoar? Quem você ama ou quem você não ama? Quanto mais... O diabo é tão sujo, irmão, que o lugar que a gente mais precisa de perdão chama-se família. É ou não é? Família. Porque é o lugar do teu relacionamento mais íntimo, o lugar do teu, da tua abertura, sim ou não? É onde você chega e você, né? Frouxa o cinto, né? Cheguei em casa, aleluia. Aí chega em casa, toma logo uma de frente. Não é? Então é onde muitas vezes você está desarmado. Por isso tem tanta gente ferida, por exemplo, no relacionamento eclesiástico, no relacionamento de igreja. Porque tem gente que vem para a igreja, acha que na igreja todo mundo é perfeito, mas não é. Não é, irmão. Jesus dos 12 tinha um Judas. Você está entendendo isso? Amém? Então, nós, é igual família, irmão. Jesus, olha a família de Jesus. Você tem uma família difícil? Olha para a família de Jesus. Irmão, Jesus, vou te contar, uma família daquela não precisa nem do diabo contra, né? Por quê? Porque eu falo assim, tu não faz esses negócios aí, vai e mostra para os outros, rapaz. Não tem ninguém que faz essas mágicas que tu faz aí, esses negócios, esses milagres aí, e fica escondido. Eles, de repente, alguns tinham até queriam ganhar um qualquer em cima de Jesus. É ou não é? Faz aí um milagre aí se fosse hoje, o irmão ia dizer assim, ô Jesus, fala aí qual é o número da cena semana que vem, pô. Tu sabe de tudo, me diz aí o número da cena, o número da quina. A mãe de Jesus falou assim, ó, manda dizer para ele que eu estou aqui, que eu quero um lugar VIP. A casa estava cheia. Ela falou, manda dizer para ele que a mãe e os irmãos estão aqui. Cadê a nossa área VIP? Jesus falou, manda dizer para eles que minha mãe e meus irmãos são esse aqui, ó. Quem me ouve e me segue são esses. Então, meu irmão, presta atenção, família, diga família. Então, quando você baixa as armas, você se torna muito mais vulnerável, amém ou não? Eu não estou falando de você ficar na sua família igual um porco-espinho, não, né? Ou então tatu-bola, todo enrolado, nada me atinge, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão, que o diabo é sujo. Você está entendendo? Então, por que a família é assim? Porque a gente precisa aprender isso. A gente precisa se exercitar nisso. Você sabe por que as pessoas ofendem você, ferem você? Porque Deus quer treinar você nessa habilidade, nessa capacidade de superar esses problemas. Amém ou não?
Então diga decisão. Segundo é verbalização. Diga verbalização. Meu irmão, não tem perdão para dentro, o perdão é para fora. Amém ou não? Você nunca vai sentir o perdão enquanto você não disser eu perdoo. Eu perdoo. Amém? Se você pede perdão a alguém e a pessoa não diz que perdoa, o problema é dela. Sim ou não? Mas você, para sentir o perdão, você tem que dizer eu perdoo. Eu perdoo. Por mais que isso seja quase de joelho bom para trás, né? É ou não é? Tem hora que a gente tem que dizer para a alma da gente, alma de joelho e mão para trás, cala agora. Não é? Porque é difícil. É fácil, irmão? Pela reação de vocês eu vejo que é pesado, não é? A gente podia até querer outra coisa, mas Jesus, ele é muito franco, irmão. Jesus é muito direto. Jesus, olha só, se Jesus estivesse no Facebook hoje, ele não ia botar assim, tem gente, quem não sei quem não, Jesus ia falar assim, fulano mora na rua tal, endereço tal, casa tal, CPF tal, é assim, assim, assim. Porque hoje o pessoal vai para a internet para mandar indireta para todo mundo. Aí a pessoa fala assim, é porque a carapuça coube em você? Coube. Claro que coube. Cabe ou não cabe? Cabe, irmão. Mas por que cabe? Porque eu sou sincero. Porque no dia da ceia, Jesus falou assim, dentro de vocês, um de vocês é o diabo. Aí João falou assim, Pedro, pergunta a ele se sou eu. E Judas, não é comigo, não é comigo. Judas falou, é mesmo, é verdade, Jesus, é verdade, olha, eu vejo isso todo dia, é terrível isso. Não é assim na internet? É ou não é? Eu acho que é por isso que o Facebook está quase acabando aí, vai tomar uma multa de 3 bilhões, porque para 3 trilhões, né? Eu não sei nem se existe esse dinheiro no mundo. É uma multa de 3 trilhões de dólares. É um negócio sério, né? Porque as pessoas não sabem, mas não existe lugar mais devassável e mais devassado e mais público do que a internet. Você pode entrar na internet lá na Conchinchina, que o teu IP, teu número, eles vão rastrear e descobrem o teu e-mail e sabe. E vou dizer uma coisa para você: todos os teus e-mails estão guardados lá no nome daquele do provedor. Está tudo lá, meu irmão. A gente bota na nuvem e ninguém encontra, meu irmão. Se você encontra, tu acha que alguém não vai encontrar, meu irmão? Eu não estou falando isso para você não usar, não, mas cuidado com o que você bota lá. Entendeu? Então, é uma coisa muito aberta. Muito aberta. Mas eu quero voltar aqui o tema, verbalização. Você precisa dizer. E não é necessariamente dizer para a pessoa, você tem que começar a dizer. Porque às vezes nem é bom dizer para a pessoa, né? Nem é bom dizer para a pessoa. Porque se a pessoa não te pediu perdão, não vai lá dizer, eu quero dizer para você que eu te perdoo. Vai dizer de quê? Não te perdoa, aí você vai arrumar uma briga, né? Agora, além de você perdoar, alguém vai ter que apartar a briga, sim ou não? Então, por isso que Jesus não está falando de tirar, de botar frente a frente. Tem que falar, pode trazer que eu falo e tal. Irmãos, eu só fiz isso uma vez no ministério e deu ruim. Eu era pastor novo. 2 irmãs brigaram na igreja. O negócio foi feio. Aí eu, vou botar de frente, sentar aqui para arrumar o negócio. Irmão, quase que eu apanhei, eram 2 grandes, quase que eu apanhei ali. Perdi uma delas. Por quê? Porque só tem uma coisa que resolve o problema na vida, entre pessoas: perdão. Amém? Porque cada um tem a sua razão, é ou não é? É ou não é? Então hoje não estamos falando sobre arrependimento, estamos falando sobre perdoar. Por que o perdão é necessário unilateralmente?
Porque às vezes o arrependimento da pessoa não vai vir nunca, 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 nunca. Tem gente, meu irmão, que nunca vai se arrepender, porque essa geração é uma geração vitimizadora. Ela se vitimiza, se vitimiza. É uma geração, não vou dizer uma geração, mas é uma cultura, um momento cultural, que as pessoas tomam o caminho da vitimização. Entendeu? A culpa sempre é dos outros. Então nisso não tem como. Não tem como. Você talvez já tentou resolver alguma coisa com alguém e foi pior. Não vou nem perguntar para levantar a mão, porque acho que todo mundo já passou por isso. Então o que você tem que fazer como crente, como filho de Deus? Como alguém que quer ir morar no céu, e como alguém que se é cheio do Espírito Santo, quer ter as suas orações respondidas, precisa de um milagre? O que você tem que fazer? Perdoar. Então verbaliza isso, amém, irmão? Diga para Deus, na sua oração, Jesus disse, quando você estiver orando, se você lembrar que tem algo contra alguém, o que você tem que fazer? Perdoa. Então naquela oração, entenda bem, irmão, amém ou não? Jesus está falando para a gente fazer isso em oração. Quando você estiver orando, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Então você está orando, na sua oração perdoa, amém? Na sua oração diga para Deus, Senhor, eu perdoo, quero perdoar aquele abençoado, né? Aquela coisa preciosa, amém? Aquele ungido, amém ou não? Você está entendendo? Não, isso não é sarcasmo, não é verdade. Diga o nome, eu perdoo fulano, eu perdoo, porque, irmãos, isso é um processo. Quando você faz isso, olha, amados, o diabo vai fritar. Você está entendendo? Eu fiquei pensando que acho que a gente tem até que perdoar o diabo. Não amar o diabo, mas até perdoar o diabo. Porque se você parar para pensar, o diabo está mal, irmão. Está mal. Está ou não está? Está mal. Porque lago de fogo nele. Você vai morar no céu, amém ou não? Amém. Mas ele não se arrepende, o problema é dele, né? Então vamos lá. Presta atenção. Verbalizando. Terceiro. Aí você vai dizer, aí é demais. Aí não, aí também já está querendo demais. Você entende que Deus, Ele quer sempre mais? Por quê? Porque Ele quer perfeito. As coisas não são perfeitas, não é por causa de Deus. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, irmão, se deixar Deus fazer, é perfeito. É ou não é? A gente entra ali no meio e atrapalha, mas quando deixa Deus agir, a coisa funciona e você fala, uau, ficou melhor do que eu pensei. É ou não é? Então, tudo que Deus faz é perfeito. E Deus quer a coisa perfeita. Então abre lá Romanos capítulo 12, versículo 14 a 21. Porque essa terceira, botou aí já? Pode botar. Terceiro ponto aí chama-se abençoamento. Diga, abençoamento. Não sei se essa palavra existe. Se não existir, inventei ela. Deus quer que você entre na fase do abençoamento. Você vai abençoar. Glória a Deus. Aí você fala assim, aí é demais. Não, não é demais não. Aí é o ponto que rompe de vez com toda a estrutura ruim. Olha o que diz a palavra, Romanos 12. O amor seja não fingido. Tudo baseado em princípio, irmão. Diga princípio. Diga, os princípios governam a nossa vida. Diga, eu sou governado, dirigido por princípios. Amém? Você está entendendo? Quem ouve essa palavra e cumpre essa palavra vai deixar de ser governado por explosões de alma, por explosões de emoção, e vai ser governado pelos princípios de Deus.
E vou dizer uma coisa para você: quando você é dirigido pelos princípios de Deus, não tem como a tua vida dar errado. Não tem como, não tem como, não tem como. Ah, mas eu estou no mundo, tem o diabo. Não tem como, porque Deus faz tudo além daquilo que possamos pedir, imaginar. Deus, Ele move todas as coisas. Amém? A questão é se você vai viver pelos princípios ou não. Então veja bem: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se fizer isso aqui, o resto vai ser fácil. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Agora entra. Abençoai aos que vos perseguem. Não é aquele que te ofendeu, o cara não larga do teu pé, ele agarrou em você, você não consegue se livrar dele, porque você já tentou sair, mas ele vai atrás. Então é perseguição. Olha o que está falando, perseguição. O Senhor diz: abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vai lá fazer paz. Mas eu não errei. Mas está em você fazer. Depende de você também. Ah, mas eu fui lá e a pessoa me agrediu, me ofendeu, não quer me ver mais. Então tudo bem, você já fez a sua parte. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, irmão? Amém? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, Deus está falando isso pensando em quem? Em você, meu irmão. Ele não está pensando em quem te ofendeu, ele não está pensando em resolver o problema, ele está pensando em você. Ele está dizendo: seja inteligente, seja sábio, não entre no jogo do diabo, não entre no jogo do inimigo, não entre nos artifícios, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É possível vencer o mal? Sim, com o bem. Ah, mas eu tomei uma face e dei a outra, é isso mesmo. Perdoa 7 vezes, não, perdoa 70 vezes 7. Ah, mas isso é ser bobo, então seja bobo. Isso é ser doido, então seja doido. Ah, eu não aguento isso, então aguente. Esquece e vai. Por quê? Porque se você fizer isso, alguém vai tomar a tua causa. Alguém vai tomar a tua frente. Irmãos, é tão sério isso, presta atenção. Porque a palavra de Deus diz assim: quando teu inimigo cair, não se agrade disso. Olha, irmão, sabe aquela história de que aquele que vai ver de pé a minha vitória, aquela música, tem uma música aí que é só o sangue de Jesus, né? Porque aquele que me viu, que riu e que não sei o que, vou passar na cara dele, um negócio assim. Não sei que unção é essa. Eu sei o seguinte: da Bíblia não é, veio da alma de alguém. Sim ou não? Não tem base bíblica. Porque a Bíblia diz o seguinte: se teu inimigo cair, tenha pena dele. Porque se você se alegrar com o mal dele, pode ser que Deus diga assim: você se alegrou do mal dele? Vou deixar você experimentar um pouquinho. Quem quer isso? Então, meu irmão, quando ele cair, vai lá e estende a mão. Vai lá e diz: Senhor, tem misericórdia dele, Jesus. Mas é de sincero, né? Dizer: Senhor, vai, bem feito, é isso mesmo, manda fogo, Senhor. Dobra, mais. Não é isso. De quem é vingança, irmão? De quem é vingança? E Deus não precisa de ajuda, não, irmão. Deus está procurando gente que queira ser canal de bênção.
Porque para amaldiçoar, para fazer ruim, já tem o diabo. Não estou dizendo para amaldiçoar, porque o diabo não pode amaldiçoar. Você sabe que só tem dois seres que podem amaldiçoar, que é Deus e o homem. Você entende isso? O diabo não pode amaldiçoar ninguém. Ele fica agoniado porque ele quer amaldiçoar e não pode. E olha que ele não pode. Imagina se ele pudesse, hein? Então veja bem, ele quer amaldiçoar, não pode. Mas como você pode, ele quer usar a tua boca para amaldiçoar as pessoas. Diga comigo, não. Você está entendendo? Aí é que ele quer chegar. Ele quer que você condene. Ele quer que você diga: Deus vai pesar a mão, vai quebrar a perna, vai vir um câncer, vai vir não sei o que, e não sei o que lá, quero que morra, quero que não sei. E, irmão, tem gente que acha que pode fazer macumba gospel. Dizendo, é igual Balaão. O cara foi orar a Deus para ver se podia dar um jeito de amaldiçoar o povo. Então tem gente assim, não, tem que arrumar uma brecha na Bíblia aqui para poder jogar uma praga nele. Meu irmão, a tua vingança não é contra as pessoas, a tua vingança é contra o inimigo. Amém? Você está entendendo isso? Amém? Se torna sem efeito. Anule o mal que é lançado sobre a tua vida. Como? Perdoando. Como? Abençoando. Abençoe, 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 no sentido de dizer assim: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Aquilo que você quer para você, pede para Ele. Amém? Amém ou não? Aquilo que você quer para você, pede para Ele. Pede o dobro para Ele. Pede mais, abençoe. É isso que a palavra de Deus diz. Ele tem fome, dá de comer. Tem sede, dá de beber. Por quê? Porque fazendo isso, você vai estar atraindo sobre a tua vida a bênção de Deus. E se a intenção dele for ruim, vai estar amontoando brasa de fogo na cabeça dele. Porque, irmão, é uma situação complicada a pessoa ficar numa situação em que ela tem que dizer assim: é verdade. Você está entendendo isso, irmão? Eu não quero me alongar aqui falando demais sobre o mesmo tema, mas eu quero que você entenda, para a gente orar, que isso é algo sério. Amém? Porque assim como a oração, veja bem, uma campanha, eu já falei várias vezes, a campanha não é para mudar a vontade de Deus. A campanha de oração é para cumprir a vontade de Deus. Amém? O propósito de jejum, de oração, 7 semanas de oração, não é para mudar o coração de Deus, porque Deus é bom, irmão. É para fazer cumprir. A oração é para que todas as resistências caiam e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nos alcance. Amém? Mas o Senhor já está dizendo: se você não perdoar, a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, não vai poder entrar na tua vida. Não vai, porque a legalidade não se cumpre. Você está entendendo? Por quê? Porque você aceitou um sentimento. Pastor, mas é mais forte do que eu. Ok, mas então faça como Davi, diga a tua alma: alma, amém? Porque está batido a minha alma. Tome o controle, meu irmão, e comece a abençoar. Amém? Quem já foi assaltado aqui? Todo mundo, meu Deus. Muita gente assaltada. Tinha mãe que não fazia pergunta, uns 12 ou 3 só. Irmão, quando a gente é assaltado é uma coisa complicada, é um sentimento avassalador. Você se sente, homem, pelo menos eu acho que a maioria se sente meio idiota, se sente meio frouxo, porque a tua vontade é enfiar a mão no cara, é reagir, é dizer não, sei lá. Só que chega uma hora que você, veja bem, quando alguém te faz algo ruim, você tem, a Bíblia diz que você tem direito, veja bem, você tem a possibilidade de amaldiçoar aquela pessoa, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia na lei dizia olho por olho, dente por dente. Então você tem essa legalidade. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre, mas a maldição com causa se cumpre, ok? Aí o Senhor vem e diz assim: por isso o Senhor diz: portanto não amaldiçoei o que vos perseguem, mas
abençoai. Porque se você tem a possibilidade de amaldiçoar, maior ainda é a possibilidade de abençoar. Então, irmão, todas as vezes que eu fui assaltado 2 vezes, a minha oração foi: Senhor, eu tomo a vida desse sujeito nas tuas mãos, porque ele errou comigo, ele botou a vida dele na minha mão, e eu vou dizer: eu quero que ele se converta. Amém? Eu quero que o Senhor o alcance, porque agora eu tenho legalidade para isso, não é? Porque se eu posso amaldiçoar, Jesus disse: não amaldiçoe, abençoe. É porque eu tenho poder de abençoar, e aquela bênção vai alcançar a vida dele. Por isso os pais muitas vezes têm que vigiar dobrado no que falam. Por quê? Porque às vezes o inimigo quer usar você para amaldiçoar seus filhos, porque você tem poder de abençoar, mas aí naquela hora você é abençoado. Por isso que eu falei aqui, aquele abençoado, aquele ungido, né? Começa a abençoar, irmão, porque da tua boca você decide o que sai. Às vezes você não consegue controlar o que vem no teu coração, porque isso é um processo, mas o que sai, morde a língua aí, morde, não precisa apertar não, só morde. Agora fala farofa. Não dá, né? Não faz. Meu irmão, você só fala aquilo que você decide falar. Você está entendendo isso? Então decida falar coisas boas, decida falar o perdão, decida abençoar. Amém? Amém ou não? Você está entendendo? Porque isso é um caminho que abre o céu. Quem quer ter o céu aberto? Então fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Oh Pai, não é fácil, mas é possível. Precisamos. Quantos entendem que precisam exercitar nisso? Quantos entendem que precisam crescer nisso? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, essa palavra, toma, Senhor, cada coração aqui nessa noite. Nós queremos abençoar os teus filhos, e nessa noite queremos liberar o perdão sobre a vida das pessoas. Amados, nós vamos orar agora, e comece a lembrar, e comece a liberar perdão na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite queremos perdoar as pessoas, queremos de fato entrar nessa base bíblica, nesse princípio bíblico, nesse princípio da tua palavra, que nos diz que precisamos perdoar as pessoas, precisamos liberar a vida das pessoas, não queremos reter, não queremos amaldiçoar, não queremos, Senhor, viver amargurados, vivermos com ressentimentos, com tristezas. Não, Pai, nessa noite decidimos, perdoamos assim como o Senhor nos perdoou. Queremos também ser um canal de perdão, um canal de bênção, para perdoar as pessoas, para perdoar nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, as pessoas que nos ofenderam, Senhor, aqueles que nos perseguem. Tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia delas, Senhor. Livra, Senhor, a alma, livra a vida e livra-nos. Abre os céus sobre a nossa cabeça. Não queremos ter as nossas orações retidas, nossas orações impedidas. Não queremos ter nosso relacionamento contigo travado por causa de sentimentos, por causa de lembranças. Em nome de Jesus, queremos ser libertos. Queremos ser libertos essa noite. Diga para Deus: Senhor, me liberta. Diga para Deus: Senhor, quero ser liberto da mágoa, da amargura. O caminho é o perdão. Comece a verbalizar. Diga: eu perdoo. Decida na tua mente, na tua vontade, perdoar, vencer o mal com o bem. Aleluia. Não importa se vão te achar tolo, simples, se vão te achar uma pessoa tonta, se vão te achar uma pessoa, não importa, importa o que Deus pensa, importa o que Deus pensa de você. E Ele diz que quando você perdoa,
você se assemelha a Ele mesmo, porque Deus é perdoador. Tudo o que aquele rei queria é que viesse a notícia que ele perdoou 10.000, e aqueles 10.000 se multiplicou e muitos outros que foram perdoados também. Foi para isso que Jesus semeou perdão na tua vida, para que você semeie perdão na vida das pessoas. Não é porque elas são boas, é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. E você é semelhante a Deus. Você se faz bom quando você libera o perdão na vida das pessoas. Obrigado, Pai. Fortalece os teus filhos e as tuas filhas, e ajuda-nos a vencer o mal com o bem. Ensina-nos a caminhar assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá um aplauso a Ele. Dá um brado de aleluia. Shalom. Deus abençoe você que esteve conosco, em nome de Jesus. Amém, amém.